Precisando expandir a sua reserva de comida, o Somata evoluiu e agora, com o espaço interno do seu casco ainda maior, é possível contabilizar os numbers com muito mais facilidade e com muito mais quantidade. Olá, tartarugas! Olá, tartarugas! A gente vai continuar agora a nossa coletânea de vídeos sobre matemática básica voltados para as matemáticas. E dessa vez, a gente não vai ter uma matemática nova, a gente vai ter uma matemática evoluída. Tínhamos aqui esse carinha, a Somata, que a gente usava para fazer as operações de adição. Mas agora as operações de adição vão se tornar muito longas, porque a gente vai ficar repetindo essa operação várias vezes. E é por isso que esse carinha melhorou, e ele se tornou multitar, a matemática da multiplicação. Nessa aula, veremos como é que você pode usar a multiplicação de forma mais fácil, junto com as habilidades desse carinha, e também iremos ver uma forma mais prática que você pode ter para fazer essa operação que para muitos é tão difícil. Vem com a gente? Simbora! A multiplicação é uma das 4 operações fundamentais da matemática, junto com a adição, subtração e divisão. E ela serve para a gente transformar uma adição de números repetitivos em uma operação mais eficiente. Acompanhe esse exemplo. Um Somata, todo dia, vai em busca de numbers para se alimentar. No primeiro dia, ele pega 8 numbers. No segundo dia, ele pega 8. No terceiro, mais 8. No quarto, mais 8. Depois de uma semana, quantos numbers ele conseguiu pegar no total? Temos aqui agora no quadro ilustrado quantos numbers esse Somata conseguiu pegar por dia. Para a gente conseguir descobrir o total, a gente faria, como nos vídeos anteriores, simplesmente uma soma. Aqui. Somaríamos aqui cada um em duplas de cada vez até chegar no resultado, que seria, fazendo essa soma aqui, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48 e mais 8, 56. Eu fiz rápido agora, mas para quem tem mais dificuldade ou não tem saco para fazer isso aqui, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Para isso, que agora a gente vai usar o conceito da evolução da adição, a multiplicação. Se a gente tem aqui um número 8 sendo somado mais de uma vez, diversas vezes, a gente pode representar essa operação aqui usando uma multiplicação. A gente vai ter esse sinal de x aqui, ou um pontinho, que representa uma multiplicação, e a partir dessa multiplicação a gente vai dizer, ó, esse 8 aqui ele vai se repetir na hora que estiver fazendo a sua conta. Mas quantas vezes ele vai se repetir? O próximo número vai ser a quantidade de vezes que o 8 aparece aqui, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com isso, você pode colocar um 7 aqui e diminuir, compactar esse tanto de soma em uma conta só. Então lembrem, multiplicação é uma forma mais compacta e evoluída de transformar uma adição em algo mais eficiente, a multiplicação. E agora eu vou fazer uma pausa estratégica na explicação, para a gente focar em um pedaço que é de extrema importância para esse conteúdo, para que você consiga fazer multiplicações de forma mais eficiente. É imprescindível, é necessário, vital, quase perigoso se não fizer. Se você não souber tabuada de multiplicação. Por isso, treine tabuada antes de fazer qualquer coisa relacionada à multiplicação. Os seus professores não cobravam tabuada só simplesmente para passar o tempo, não. É porque a partir de agora, dessa operação multiplicação, é necessário que você tenha na sua cabecinha a tabuada dos números de 1 a 10. Pelo menos, se não totalmente memorizado, mas pelo menos uns 80%.
você vai ver que a partir de agora é essencial e deixa suas contas muito mais práticas. Então, por isso, aqui está mais do que um conselho, é mais uma cobrança mesmo. Vá e aprenda tabuada. Eu tenho um método que pode servir para você, que é você pegar uma tabuada em branco, na internet mesmo tem, para ser preenchido, e você vai colocar um tempo de 10 minutos ou de 5 minutos, dependendo do quanto você saiba de tabuada. E você vai preencher nesse tempo o máximo que você conseguir dessa tabuada. E você vai treinando isso todo dia, algumas vezes. Se não tiver como imprimir, você anota em um caderno mesmo, ou deixa anotado em um dia, e faça esse treino. É essencial que você saiba a tabuada, porque a gente vai ver a partir de agora. Agora a gente vai ver algumas propriedades da multiplicação, começando pelas duas primeiras que a gente já viu com a somata, que é a propriedade comutativa e a associativa. Na propriedade comutativa, não importa qual é a ordem que você faz a multiplicação entre os números, o resultado, ou melhor, o produto, é o mesmo. E na propriedade associativa, você pode agrupar esses números aí, independente da ordem, e você vai conseguir o mesmo resultado também. E isso não mudou das propriedades da somata, só teve uma ampliação, porque agora a gente usa multiplicação. O que mudou foi o elemento neutro, porque enquanto na adição você somar com um zero não muda seu resultado, na multiplicação, multiplicar por zero muda o resultado. Multiplicar por zero é sempre zero. Então, qual seria o elemento que, se eu multiplicasse um número por ele, continuaria sendo a mesma coisa? O elemento neutro agora é 1. Então, lembre-se que se você quiser multiplicar qualquer coisa por 1, você vai ter o mesmo resultado. E, para finalizar, uma mudança, uma ampliação agora nas propriedades, temos a propriedade distributiva, que eu vou explicar aqui no quadro. Temos aqui um exemplo de distributivo. Quando que você vai usar? Você pode usar uma distributiva quando você tem uma multiplicação entre dois ou mais termos, então dentro de parênteses, fazendo uma operação que não é uma multiplicação ou uma divisão. Aqui você muito bem poderia resolver essa questão fazendo a adição que está aqui dentro e resolvendo a multiplicação, que daria 54. Mas o propósito aqui é lhe ensinar a distributiva, que vai ser muito útil em assuntos futuros. Como é que você veria a distributiva aqui? Pelo nome, você consegue entender que distributiva é distribuir. Então, você teria que fazer a distribuição, ou seja, o compartilhamento desse número, o 6, que está multiplicando, por todo mundo que está presente no parêntese do outro lado. Então, você vai compartilhar essa multiplicação entre todos. Quantos elementos você tem aqui? 2. Então, você vai fazer duas multiplicações. Vai ficar 6 vezes 5 e 6 vezes 4. Na hora que você soma esses dois aqui, você chega no mesmo resultado, que é aquele dali. Então, lembre-se, distributiva, que esse chuveirinho que a gente faz aqui, a gente faz multiplicações compartilhadas de um número para o outro. Olha esse exemplo agora. Temos agora esse exemplo, que tem dois parênteses. E quando isso acontecer, você vai fazer algo parecido com o que tem ali em cima. Quantos elementos a gente tem aqui? 1, 2. Quantos elementos a gente tem no outro parênteses? 1, 2. Então, no total, a gente vai fazer uma multiplicação, compartilhando os dois elementos daqui com os dois elementos de lá. 2 com 2, 4 multiplicações. A gente vai fazer 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. A gente compartilhou o 3 com todos os elementos do outro lado. Agora falta compartilhar o 4, que fica 20 mais 4. Fazendo a soma disso aqui vai dar 15 com 3, 18, com 20, 38, com 4, 40
A gente não vai usar muito essa parte na multiplicação padrão, mas você vai ver que no futuro esse nome vai aparecer de novo. Então lembre-se, distributivo. Agora que a gente viu as propriedades e como funciona a multiplicação, a gente vai ver alguns exemplos ali no quadro de como você vai usar. Você tem que lembrar, antes de ver esses exemplos, que você, entendendo o começo com muito cuidado e sabendo como utilizar, você consegue usar para fazer em qualquer exemplo na multiplicação, seja ele mais complexo ou mais básico. Só que agora a gente vai ver alguns mais complexos. Segue comigo aqui no quadro. Agora a gente vai para a parte que realmente pega os alunos na parte de multiplicação. Porque quando a gente vai multiplicar um número só por outro, números pequenos, esse tipo de coisa, ele é bem tranquilo. Agora, quando aparecem números maiores aqui, geralmente é a partir daí que a gente tem os maiores erros. Então, a gente vai começar montando a conta de multiplicação e usando os superpoderes desse cara aqui. Vamos começar aqui com esse exemplo, 9 vezes 102. Para a gente montar alguma conta de multiplicação, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente vai fazer um exemplo. Como é que a gente faz para montar essa conta de multiplicação? A gente precisa usar aquele padrão de conta normal. Um número em cima, um número embaixo e a gente multiplica, certo? Só que a gente vai usar uma das propriedades aqui para facilitar o seu trabalho. Não multiplique 9 vezes 102. Isso altera alguma coisa no seu resultado? Não, não altera não. Mas organizar para deixar o número menor embaixo vai facilitar a sua conta no futuro. Você vai fazer menos esforço para resolver ela. E eu vou mostrar o porquê mais para frente. Aí você pode me perguntar, mas e pode trocar? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Segundo a propriedade que a gente acabou de ver, a propriedade comutativa, a gente pode trocar a ordem dos números e o produto, que é o resultado final, continua o mesmo. Então, você não vai ter problema com isso. Agora, fazendo a multiplicação ali, temos 2 vezes 9. A gente pode usar essa propriedade, que é, armando a continha, que a gente pode multiplicar os números um de cada vez. Isso facilita bastante ao invés de multiplicar um número inteiro. Multiplicando 2 vezes 9, 18. Só que lembrem-se que quando a gente faz uma continha armada desse jeito, só é possível a gente colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena e assim vai. Um número como 18 que tem 2 algarismos não fica com os 2 aqui. O outro vai para a próxima casa. E a gente coloca aquele númerozinho ali na parte de cima para representar que o 18 deixou o 8 aqui e foi o 10 para a parte das dezenas. Agora a gente vai multiplicar 0 vezes 9. E, como a gente tinha feito na explicação anterior, multiplicar por 0 só dá um resultado. 0. Você vai colocar o 0 aqui. Como tem um númerozinho aqui em cima, 0 mais 1, coloca o 1. E agora a gente vai ter o elemento neutro da multiplicação. 1. Multiplicar qualquer número por 1 dá ele mesmo. Teríamos aqui o valor da multiplicação. Agora a gente vai para o segundo exemplo, que geralmente é o que os alunos têm a maior dificuldade e principalmente a maior taxa de erros, que é multiplicar números com mais de 2 algarismos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Fazendo essa multiplicação, eu vou colocar o número maior na parte de cima e o menor na parte de baixo, como eu tinha feito no de cima. E a gente vai fazer a multiplicação aqui. Primeiro de tudo, na hora que você for fazer a sua multiplicação, você tem que lembrar que o 5 é uma unidade. 15 tem o 5 no finalzinho como unidade. Mas esse 1 que está presente aqui, ele não é simplesmente um 1. Ele é um 10. E junto com o 5 forma 15. Então você tem que lembrar que essa multiplicação você não pode fazer com os dois ao mesmo tempo e da mesma maneira. A gente precisa ter um detalhe a mais, um cuidado a mais com esse 1.
Começando a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Deu 2 algarismos, o primeiro vai para frente. 2 vezes 5, temos 10, com 1, 11. Veja que eu multipliquei todo mundo da parte de cima pelo primeiro número, que é o das unidades. Depois que ele tiver completamente sem utilidade, ou seja, já foi usado para todos os números de cima, corte ele aqui. Você não vai mais precisar dele. E agora a gente vai para o próximo, que é o 1, que é um 10, só que disfarçado na casa das dezenas. Se é um 10, não sei se você já testou isso, mas multiplicar qualquer número por 10 aumenta somente colocando um 0 no final. E qualquer número que você for multiplicar e ele tiver na parte das dezenas, vai ter que seguir essa regra, que tem um zerinho que você vai multiplicar por ser um número maior do que 9 na casa das dezenas. Por isso que quando a gente multiplica, a gente deixa um espaço vazio aqui. Geralmente eu coloco mais, mas você também pode colocar um 0 ou simplesmente deixar vazio. Eu coloco esse mais só para deixar diferente do resto. Isso aqui significa que você pulou um número, pulou uma casa que era das unidades e foi para dezenas. E com essa pequena mudança, você consegue resolver o resto da conta sem se preocupar que esse 1 é um 10. Ele agora é simplesmente um 1 e você faz a multiplicação normal. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer uma distributiva. A gente separou 15 com o número 5 e o número 10. E a gente multiplicou de separados aqui. A gente não usou aquela teoria que eu mostrei antes de colocar o parênteses e o chuveirinho, mas essa conta faz a distributiva para você não precisar decorar a tabuada de 10 para cima. Você consegue, usando a tabuada do 1 até o 9, qualquer multiplicação. Por isso que eu disse, estude tabuada, principalmente do 1 até o 9. Com isso, a gente faz a distributiva e para resolver por completo, você agora vai somar os dois, igual a distributiva. 5 mais, isso aqui é um espaço em branco. 5. 1 mais 3, 4. 1 mais 2, 3. Juntando a multiplicação de 23 por 5 com a multiplicação de 23 por 10, temos o resultado final, 345. Essa regra de você fazer um número de cada vez vai ser essencial para você fazer qualquer multiplicação. Seja um número muito grande, com 3, 4, 5 algarismos, seja um número muito pequeno, com vírgula ou algo do tipo. Sempre vai funcionar se você fizer um número de cada vez. E é isso, tartarugas. A gente finaliza esse vídeo por aqui e o conselho que eu passo para vocês, para que a multiplicação seja algo bem tranquilo, é que estude a tabuada, pelo menos do 1 até o 9, e tenha isso memorizado, para que você consiga resolver as multiplicações com bastante calma. Dito isso, eu agradeço a visualização de vocês, e principalmente para quem ficou até aqui, e curte, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos lá na escola e divulga esse trabalho com as matemáticas que está me deixando bem empolgado, principalmente para os próximos que vão surgir. Então, até uma próxima e estude tabuada, mocinho. Eu tô olhando você, eu vou lhe pegar.